sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje vamos falar de um clássico do mestre Reiner Knizia, Ra, um jogo muito bonito, muito elegante, que aborda leilão, que tem aí uma punição se você não tiver determinada configuração. E nós vamos aí falar da civilização egípcia. Vamos contar um pouco da história do Egito ao longo desse tabuleiro e ao longo de leilões de peças. Cada jogador inicia com 10 pontos, né? Esses pontos podem ser perdidos. Tem aí o seu tabuleiro, que tem a marcação aqui de onde você vai colocar peças. E temos aqui os famosos discos de sol, que é justamente quanto que é o seu lance no leilão, certo? Cada jogador começa com 4, e isso aqui é determinado pelo manual. Então, num jogo para 2 jogadores, o número 1 fica aqui no centro do tabuleiro. Esse primeiro jogador aqui tem as peças 9, 6, 5 e 2. O segundo jogador tem as peças 8, 7, 4 e 3. As demais peças, são 16, são descartadas. É um jogo até 5 jogadores, então para cada número de jogadores você tem peças determinadas para cada um jogador para fazer esse balanço, esse equilíbrio. O jogo é bastante simples, basta que você, na sua vez de jogar, o jogador coleta aí uma peça aqui da sacolinha, né, e coloca ela aqui na trilha de leilão. Aqui, por exemplo, ele colocou uma peça de monumento, né? Existem vários tipos de monumento e são importantes porque tem uma pontuação. Jogou a peça, ele pode decidir fazer um leilão dessa peça, né? Se ele fizer isso, ele indica, clama Ra, coleta aqui o olho de Horus e ele vai iniciar o leilão. O outro jogador dá lance ou não, e ele, como ele clamou o leilão, ele é obrigado a dar lance se o outro jogador não der, né? Isso pode ser interessante. Ele ganhando, ele coloca a peça aqui no seu tabuleiro e automaticamente ele paga o lance, né? Ele dá o lance aqui de 2, por exemplo, que é o menor, e o lance dele vem aqui para o centro e ele pega aqui esse lance menor, o disco fica virado. Ele só pode participar de 4 leilões, certo? Essa peça de Ra volta para cá, indica apenas que ele é o primeiro. O outro jogador faz a mesma coisa, vai coletar aqui da fichinha, colocou aqui uma peça de Faraó, né? E não quer fazer Ra, aí passar o jogo, certo? Se o jogador tiver peças de deuses, ele pode trocar peça de deus por qualquer uma das peças que estejam aqui, porque aqui nem sempre tem coisa boa, né? O outro jogador vai lá, coleta aqui, ó. Quando sai a peça de Ra, essa peça ela vem para cá. Então, para 2 jogadores, começa aqui a trilha de Ra. E aí, automaticamente, se a última peça de Ra aparecer, automaticamente não existe leilão, é descartado tudo e acabamos uma era. O jogo é disputado em 3 eras e no final de cada era temos uma pontuação. Quando aparece a peça de Ra, de novo, o olho de Ra fica com o jogador que tirou a peça, só que nesse caso o leilão não é obrigatório. Então, se o primeiro jogador aqui, se o primeiro jogador a participar do leilão não quiser dar lance, ele também não precisa dar lance e o jogo segue, né? E aí você vai colocando peças aqui, né? E as peças, elas têm toda uma simbologia muito simples, né? As peças azuis são peças de rio, sendo que as peças de rio têm o escaravelho, ou seja, você não perde elas no final de uma era. Mas para você pontuar o rio, você tem que ter a peça de enchente. A peça de enchente vai validar o seu rio. Se você tiver 5 peças de rio, não tiver enchente, não vale nada. Se você tiver uma enchente, cada peça vale 1 ponto, certo? Muito bem. As peças de cultura, você tem várias aí, né? São peças de civilização, na verdade. Então você tem a escrita, a religião, a astronomia, são peças com borda marrom, arte, né? E elas têm uma pontuação também no final da era. As peças de faraó indicam o poder do faraó, também dão uma pontuação. Quem tiver mais peças de faraó vai ganhar uma pontuação. Nós temos peças de deuses que eles fazem essa coisa de você poder trocar, né, uma peça daqui da lista, que está na lista de leilão, por outra, né? E as peças de catástrofe, e essas são complicadas. Quando você compra um lote aqui e tem peças de catástrofe, elas vão afetar tudo que tem no jogo. Então, se for um terremoto, vai afetar a trilha desses monumentos, né? Se for o funeral, você vai afetar o faraó. Cada peça dessas indica que você que comprou o lote vai ter que descartar 2 peças daquela indicação. Então, se for uma seca, você vai ter que descartar 2 peças de rio. Prioritariamente, as de enchente são primeiro, obrigatório, né? Se for de terremoto, são 2 monumentos. Se for a guerra, são 2 de civilização. E
A outra é, se for o funeral, são 2 faraós que você perde, certo? Então, você tem que pensar muito bem o lote que você vai pegar. Obviamente, a hora que chega ao final, se isso aqui lotou, que é muito raro, obrigatoriamente o jogador não tem a opção de pegar a ficha. Então, ele vai ter que clamar Ra para poder fazer o leilão disso aqui tudo. Às vezes está muito ruim, né? No final da era, você utiliza aqui essa colinha, né, para ver a pontuação. E aí você tem lá a pontuação de cada era. Cada peça de Deus que você tiver vale 2 pontos. Cada peça de ouro vale 3 pontos, que são essas peças aqui, né, que são aleatórias que ficam ali. Elas não têm o símbolo do escaravelho, então ao final da era elas vão ser removidas. Só vai ficar no seu tabuleiro as peças de escaravelho, certo? Cultura, né, civilização no caso. Se você não tiver nenhuma, você perde 5 pontos. Aí que tá o tchan do jogo, né? Você tá vendo que o cara não tem, você vai tirar, vai participar do leilão para ele não ficar com nenhum e perder 5 pontos. Se você tiver 3 tipos, você ganha 5 pontos. Se tiver 4 tipos, 10 pontos. Se tiver 5 tipos, você ganha 15 pontos. Então é uma boa você investir nisso, mas elas também não têm aí o escaravelho, ou seja, no final da era vai embora, né? As peças de faraó, elas têm o seguinte, quem tem mais peças ganha 5 pontos, e quem tiver menos peças perde 2 pontos, certo? Então isso aqui é bem interessante porque você está o tempo todo vendo a trilha, vendo o que você vai poder fazer, não dá para ficar arriscando muito porque tem as peças de catástrofe, né, de caos, e você tem que ficar olhando porque o lance está aberto, você está vendo que você tem determinados discos de sol que são maiores ou menores do que o seu oponente. Você sabe que você vai ganhar um leilão ou que você não vai ganhar um leilão devido às peças que você tem, que está tudo aberto aqui. E conforme eu falei, você sempre troca. Você deu um lance de 9, você vai dar um lance de 9 e você pegou uma peça de 2 virada. Ou seja, sua pontuação para ganhar os próximos leilões é mais difícil, né? Então, vamos vendo aí, né? Na terceira era, nós temos uma pontuação um pouquinho diferente, né? Que no caso, a gente tem aí quem tem a maior somatória de discos ganha 5 pontos. Quem tem a menor perde 5 pontos. Então esses discos aqui dão uma reviravolta no final bem impressionante, né? Além disso, as estruturas, né, os monumentos, eles têm uma caracterização aqui. Quanto mais idênticos você tem, você vai fazer um set collection, né? A mesma coisa com relação à cultura. Então, tudo que você pontua normalmente, você tem a pontuação na terceira era e tem essa diferenciação desse set collection que você faz com os monumentos. Então, um jogo bem caprichado, bem redondinho, rápido de jogar e muito disputado, porque é um leilão muito diferente, muito interessante, que você é um lance fixo, lance único, e você conhece as possibilidades dos outros. Você sabe quando você pode ganhar, quando você não pode ganhar. Às vezes é interessante você dar um lance em alguma coisa pequena aqui, só para pegar uma ficha maior que está aqui no centro, né? Você tem que pensar nisso tudo, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre tudo do Egito, né? O Egito é uma fonte de uma cultura absurda, uma civilização muito antiga, então ela tem muita coisa. Então, por exemplo, os monumentos. Esses obeliscos são o símbolo da arquitetura egípcia, né? Você tem eles marcadamente, né? Pirâmides. Você tem mais de 120 pirâmides no Egito, sempre associado a túmulos de faraós ou de entes queridos dos faraós, né? De pessoas poderosas. Esfinges é uma coisa que tem lá um corpo de leão, uma cabeça de humano, às vezes tem asas ou não. A cultura grega se apropriou disso também. Então você tem vários templos aqui, né, estátuas. Tudo isso aqui são monumentos que existem no Egito, espalhados ao longo de vários e vários séculos de conquista, de domínio, dinastias. Então isso é muito, muito bacana ver aqui no jogo desse jeito. O Rio Nilo, que é a alma de todo o Egito, a civilização prosperou graças a ele, está presente o tempo todo aqui no jogo, certo? Os faraós, obviamente, cada faraó, a dinastia. Então, por exemplo, dá-se crédito de que a civilização egípcia, ela definhou pela cultura que tinha o casamento entre irmãos, né? De sangue real, vamos dizer assim. Então o faraó tinha um filho e uma filha, esses dois se casavam e continuavam mantendo uma linhagem real muito associada a divindades. Então isso é muito característico e está presente aqui no jogo. Essas catástrofes
terremotos, seca, tudo isso, as guerras, tudo isso afetava a civilização de uma maneira geral. Então você perdia algumas coisas da civilização. E obviamente os deuses, né, que são assim o panteão máximo, né? Então você tem aqui Hathor, né, que é a deusa vaca, uma das deusas mais queridas e mais cultuadas, né, no Egito, de maneira geral. Você tem a dupla de irmãos, né, Ísis e Osíris, são deuses que se casaram e tiveram justamente um filho, Horus, né, que é justamente o olho de Horus que está aqui. Né? Horus é um deus também que tem essa representação de ter a cabeça de falcão, é o símbolo que denota força, poder, coragem, né? Proteção, saúde, é um símbolo muito cultuado no Egito. Né? Então você tem aqui Ísis e Osíris. Nós temos aí Ptah, que é justamente o deus dos artesãos, né? De todas as arquitetura, por exemplo. Né? Sekhmet, que é a deusa da vingança, da guerra, da medicina, é uma deusa também conhecida porque tem a cabeça de leão. Sekhchat, né? A deusa das bibliotecas, né? Do conhecimento. A deus crocodilo, né? O Sobek é o deus crocodilo, a cabeça de crocodilo, em homenagem ao Nilo, né? Porque o Nilo tem uma importância absurda na cultura egípcia. E aqui, por último, Thoth, que é o deus da magia, né, da sabedoria, das artes. Né? Então, esse panteão ele é muito maior. Né? O Egito tem uma cultura politeísta absurda, muitos deuses, e aí fusões, né, de um deus com outro deus. Então, Amon-Ré, Amon-Ra, a questão do Sete, essa coisa de você ter os filhos casando-se entre si. Né? Então, tudo isso é muito rico. E você tem aqui um passeio por vários e vários anos da civilização egípcia. Né? O obelisco, por exemplo, o mais antigo, tem 4.000 anos de história. Então, é muita riqueza num jogo bem bolado, com um leilão muito bacana e uma pontuação acirrada, e essa coisa de você perder ponto. Então, você está tirando aqui, quando você pega o leilão, você está tirando pontos diretamente dos seus oponentes. Um jogão, né? Para fechar aí o que seria a nossa segunda temporada de Marcelão Jogos e Algo a Mais. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!